A gente vai começar. Bom dia a todos. A gente hoje vai dar continuidade à nossa aula. Continuidade, né? Falar um pouquinho sobre Calvino e a Contra-Reforma. Na última aula a gente já escutou e a gente já falou um pouquinho sobre Lutero e os motivos que levaram à Reforma Protestante. Agora a gente vai falar sobre Calvino. Abriu para todo mundo? Apareceu para todo mundo? Sim, abriu aqui. Sim. Pronto, beleza. A gente vai estudar a Reforma Protestante e a gente vai estudar o Calvinismo. Calvino é o segundo dos reformadores, né, dos principais. A tríade da Reforma é Lutero, Calvino e Henrique VIII. A gente já estudou Lutero, hoje a gente vai estudar Calvino e Henrique VIII e vamos ver também a Reforma, a Contra-Reforma, o movimento que a Igreja Católica fez. Quem era João Calvino? João Calvino, ele era um sacerdote francês que ele foi convertido ao luteranismo. Só que ele, além da proposta de Lutero, ele vai levar muito mais longe o que Lutero falava. Ele vai para a Suíça, e lá na Suíça, ele vai introduzir novas ideias e vai criar o que é chamado de teoria da predestinação. Vocês já ouviram falar essa teoria da predestinação? Vocês não fazem ideia, né, do que é essa teoria da predestinação. A predestinação, basicamente, é o seguinte. Calvino falava o seguinte. Desde o momento que eu nasci até o momento que eu morrer, a minha vida já está escrita lá no livro da vida. Minha vida já está lá predestinada por Deus. Esse momento aqui que a gente está tendo já estava lá no livro da vida, desde o momento que Deus criou o mundo. Então, isso é o que ele chama de teoria da predestinação. Você já nasceu para aquilo. Já está escrito tudo por Deus. Seu destino já foi traçado por Deus. Não adianta o que você faça, mas Deus escolheu todo o seu destino. Ele também vai pregar que a riqueza material é conquistada através da predestinação também. Deus escolhe quem vai ser rico e quem vai ser pobre. É uma escolha divina, também é uma escolha de Deus. Quanto mais abençoada uma pessoa é, mais Deus está na sua vida. Aí essa teoria da predestinação das almas, né, que é a base do calvinismo. Nada do que fizermos vai mudar o nosso destino. A condenação ou a salvação, só Deus sabe. Deus sabe se eu vou ser condenado, se eu vou para o fogo do inferno para sempre, ou se eu vou ser salvo e estarei no céu lá para sempre. Calvino fala isso. Pelo trabalho vai se alcançar a riqueza. A riqueza é sinal de bênção. A riqueza material pode ser uma pista da salvação. Por quê? Porque se eu tenho a riqueza material, se eu sou salvo, Deus vai me abençoar. Ele vai desenvolver o espírito de poupança, sobriedade, trabalho e investimento. Ele vai dar um estímulo ao capitalismo. O que a igreja fazia antes era o quê? Toda a riqueza ficava para a igreja. Vai chegar Calvino e vai dizer que não. A riqueza tem que ficar para todos, para o homem. Eu não tenho que dar meu dinheiro para a igreja, não. Meu dinheiro fica para mim, para eu prosperar junto com minha família. E isso vai agradar muito a burguesia. A burguesia vai se tornar quase toda protestante na Europa. Então, é o início do sistema capitalista, vai vir aqui também com a ideia do Calvino, né? Sistema que a gente tem hoje. O calvinismo vai ser bem recebido pela burguesia comercial, que desejava uma ética religiosa que justificasse sua ambição material, né? O lucro máximo, viver no luxo, ter o lucro máximo. Por corresponder a esses interesses da burguesia, o calvinismo vai se desenvolver principalmente nos locais, nas nações, que o capitalismo ele é mais desenvolvido. Então, os países mais ricos, que vão ter o capitalismo mais desenvolvido, vão ser as nações que o calvinismo mais vai desenrolar. Que países são esses? França, Inglaterra, Escócia e Holanda. O calvinismo vai ser bem popular nestas nações. A religião calvinista vai ter como fonte a fé e a Bíblia. Para ele, o principal é a Bíblia. E ele vai praticar basicamente 2 sacramentos, que é o batismo e a Eucaristia. Outro ponto importante. O calvinismo vai dizer que a Bíblia
é a única fonte da palavra de Deus. A Bíblia deve ser traduzida e cada um deve ler e deve seguir os preceitos estabelecidos lá na Bíblia, né, no livro sagrado. O rito religioso vai se basear no uso das línguas nacionais, no caso de Calvino, francês, na leitura da Bíblia, orientada por um pastor, e na recusa à veneração da Virgem Maria. O Calvino ele vai se negar à adoração à Virgem Maria, ele vai dizer que a Bíblia é o único ponto que salva, e o pastor é o mediador entre Deus e os homens. Então, o Calvino ele vai puxar, né, essa ética protestante que a gente tem hoje, das igrejas evangélicas, quase todas elas são baseadas na doutrina calvinista. O calvinismo é que vai partir, né, esses sacramentos. Não há chefe máximo na igreja calvinista, pois ele se recusa a seguir a autoridade do Papa. Ele vai falar que o Papa é um homem igual a outro qualquer, não tem nada de santidade do Papa. Nesta religião, há uma supressão da hierarquia eclesiástica. Um ponto importante que ele vai dizer é o seguinte: homens e mulheres podem ser ordenados sacerdotes na religião calvinista. Na igreja católica, só quem pode pregar, só quem pode falar a palavra, é subir ao púlpito, ao altar, é o padre, é um homem. Na igreja calvinista, o homem e a mulher vão ser inspirados por Deus para poder falar, para poder pregar a religião cristã. A igreja calvinista ela é bem parecida com a luterana, sendo a única diferença básica entre eles é a teoria da predestinação. O Lutero, ele vai falar o seguinte, que não, a gente vai, de acordo com os nossos atos na terra, é que a gente vai para o céu ou não. O calvinismo vai dizer que desde o momento que a gente nasceu, até o momento do nosso último suspiro da nossa morte, a nossa vida já está toda escrita lá no livro da Bíblia, no livro da vida, por Deus. Então a gente não vai mudar em nada. Deus já sabe o momento que a gente vai morrer, assim como ele sabe o momento que a gente nasceu, sabe tudo sobre, ele conhece tudo, de acordo com Calvino. O mais íntimo do nosso coração, Deus conhece. Então não adianta, ninguém nunca vai enganar Deus, ninguém nunca vai mentir para Deus. Aí outro que vai vir falar até agora, vocês estão entendendo? Alguém está com algum tipo de dúvida? Deixa eu olhar no chat aqui se alguém está com algum tipo de dúvida. Alguém está com dúvida não, né? Não. Beleza. Agora a gente vai falar sobre o terceiro, né? Que é o Henrique VIII, a tríade. Henrique VIII, na Inglaterra, ele é um caso bem interessante, porque ele não queria romper com a Igreja Católica. Só que a burguesia inglesa vai escutar sobre o calvinismo e ela vai dizer que não quero mais dar dinheiro para a Igreja Católica, não. O dinheiro tem que ficar para a gente. A nobreza, a mesma coisa. O rei, ele queria ter muito poder. Lembrando que nesse período, a pessoa que vai ter mais poder no mundo, poder político e religioso, é o Papa. Então, tudo começa quando o rei Henrique VIII, na época que era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, já fazia 18 anos que ele era casado com Catarina de Aragão, só que tinha um porém. Henrique VIII, ele já tinha tido 6 filhas mulheres, e ele precisava de um homem. Por quê? Ele queria ter um filho homem. Porque na Inglaterra, nesse período, só ia assumir o rei, só ia assumir o poder, só assumir o trono, o filho homem. Então ele queria manter a dinastia dele. E a Catarina, com ele, só tinha tido filhas mulheres. E o Henrique acusava a Catarina de só dar a filha fêmea a ele, não dar nenhum filho homem. Então, o Henrique se apaixona e vai ter um caso com a Ana Boleta. A Ana Boleta... Nossa, mas tem que pensar, a culpa é dele, a culpa é do Henrique, porque era os espermatozoides ficando no homem, né? Mas a culpa não era da mulher, era do Henrique. Não, a culpa é de ninguém, rapaz. Deus sabe o que faz. Assim, tem culpa de ter filho ou filha? Não. Você vai ter uma criança. Vendo com saúde, te der mais, a gente corre atrás. Só que nesse período, o Henrique, ele necessitava de um filho homem para poder manter a sua dinastia. E as filhas que ele tinha, as 6 filhas, eram
poderia assumir o trono. Como nenhuma filha dele poderia assumir o trono, ele necessitava ter um filho homem. Já que com Catarina ele tentou 6 vezes e não teve nenhuma, e sem falar que ele já estava casado com Catarina há 18 anos, Catarina começou a ficar mais velha, não ficou tão bela aos olhos do Henrique, e a Ana Boleta, que era uma dama de honra da Catarina, era uma jovenzinha de 18 anos. O Henrique já era um senhor de 45 anos. A esposa dele também já tinha 40 e poucos anos. Havia uma jovenzinha de 18 anos, se encantou por ela, se apaixonou por ela e queria se casar com ela. Só que o Papa Clemente VII disse que não aceitava o divórcio, que não iria casar o rei novamente. Se o rei quisesse viver com Ana Boleta e tivesse filho, esse filho não seria reconhecido como líder, como rei, porque os filhos de Catarina de Aragão é que deveria suceder. Então, vai ser essa situação, vai criar um rompimento da monarquia com a igreja. Então, veja só, não tem nada a ver com motivo religioso. Simplesmente porque o Henrique VIII ele queria casar-se novamente com outra mulher para tentar ter filho homem, com Ana Boleta. Como o Papa não quis, ele vai romper com a igreja. E o interessante é que ele casa com a Ana Boleta. A Ana Boleta tem 3 filhas, não tem filho. Foi fundada então, né, a partir desse rompimento, a igreja anglicana, que ainda hoje, o rei da Inglaterra, no caso a rainha, né, que a gente tem hoje a rainha Elizabeth II, ela é a chefe da igreja anglicana no mundo. Esse rompimento, ele vai ser tão sem lógica que boa parte das pregações católicas, dos sacramentos católicos, vão ser adotados pela igreja anglicana. Em 1534, o parlamento inglês ele vai adotar, né, o ato de supremacia, pelo qual o Henrique VIII vai se tornar o chefe supremo da igreja na Inglaterra. Com isso, o rei ele passa a tomar todas as igrejas, todas as posses, todo o território, todas as terras que a igreja tinha dentro da Inglaterra, passa a ser agora do rei da monarquia. E o rei inglês passa a ser a pessoa, o rei, o monarca mais rico dentro do continente europeu. Isso vai fortalecer muito a Inglaterra, porque até então a Inglaterra era um país periférico. Nesse período aí, em 1534, as potências do mundo eram Portugal e Espanha, por causa das grandes navegações e das viagens ultramarinas. Essas eram as potências do mundo. A Inglaterra, a partir desse ato de supremacia, a Inglaterra passa a se tornar a maior potência europeia, porque ela vai pegar toda a riqueza que a igreja possuía dentro da Grã-Bretanha. Lembrando a vocês, Inglaterra é uma, Grã-Bretanha é outra. A Grã-Bretanha é Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Esses 4 países formam a Grã-Bretanha. A Inglaterra é uma, a Grã-Bretanha é outra. Então ele vai pegar toda a riqueza, todo o reino que a igreja possuía dentro da Grã-Bretanha e ele vai se tornar, né, o imperador, o chefe da igreja católica. Esse ato de supremacia, o que foi ele? Ele vai confiscar todas as terras da igreja católica, vai formar uma nova igreja anglicana e vai se declarar dessa nova religião. O rei ele passa a ser o líder supremo dessa religião através do ato de supremacia, né? Aproveitando a onda protestante que estava no mundo, ele vai criar também a religião dele, que é o anglicanismo. A doutrina anglicana é a mesma da doutrina católica, a igreja católica reformada. Ele tem a importância da Bíblia, ele adora a Deus e entende que a Bíblia é a chave para compreender a revelação de Deus dos homens, ou seja, a Bíblia continua sendo o ponto principal, né, de adoração a Deus. É uma igreja democrática, onde todos têm o direito de se expressar, mesmo sendo minoria. As mulheres vão poder também se expressar, os jovens vão se expressar. É na igreja anglicana que começa a ter os corais, que eles têm a ideia de animar o culto através de canções, de hinos a Deus. A igreja vai ser a expressão de todos os membros que fazem parte do corpo de Cristo.
É uma igreja que se considera parte da Igreja de Cristo e não é a dona da única verdade. A Igreja Católica, como eu já disse a vocês na outra semana, a palavra católico significa universal. A Igreja Católica, ela se achava a dona da verdade. E aí a Igreja Anglicana vai dizer que cada igreja, cada uma tem a sua própria verdade, tem seus próprios dogmas, tem seus próprios ensinamentos. Ele vai reconhecer 5 ritos sacramentais, que é a confirmação, a confissão, as sagradas ordens, o matrimônio e a unção dos enfermos. E vai ter 2 sacramentos, que é a Santa Comunhão e o Santo Batismo. Então, esses são os ritos, né? A doutrina da Igreja Anglicana. Ele adora os santos, igual a Igreja Católica. Ele venera as imagens, né? As imagens dos santos. Ele acredita nos santos. A diferença básica para eles é que o líder da Igreja Anglicana é o rei da Inglaterra e não o Papa. A Igreja Católica, percebendo que estava perdendo milhares e milhares de fiéis, ela vai organizar uma reunião chamada Concílio de Trento, que é essa imagem que estou passando agora para vocês aí. Então, o que aconteceu nesse Concílio de Trento? Esse Concílio de Trento foi uma reunião da igreja para tentar, né, mudar alguns dogmas e reafirmar outros. Esse movimento é chamado de Contra-Reforma Católica. Já que a Igreja Católica, né, não estava mais sendo tão bem vista perante seus fiéis, com a Contra-Reforma, ela vai tentar limpar sua imagem e também frear o avanço do protestantismo. A Igreja Católica ela vai perceber o seguinte: temos que mudar. A gente vai ter que avançar ou a gente vai acabar ficando sem nenhum fiel. Em 1545, o Papa Paulo III ele vai convocar os membros do alto clero para uma assembleia. Essa assembleia é chamada de Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento é aí que há a divisão da Bíblia. Não sei se vocês sabem, mas a gente tem a Bíblia católica, a gente tem a Bíblia evangélica e tem a Bíblia ortodoxa. São 3 Bíblias diferentes. Todas elas cristãs, mas são 3 completamente diferentes na sua lógica. Então, em 1545, através do Concílio de Trento, a igreja vai dar novos dogmas, novos paradigmas às leis, né? O que é um concílio? Um concílio é uma assembleia cristã na qual fazem parte alguns eclesiásticos, geralmente bispos e o Papa, cujo objetivo é deliberar sobre a fé, a doutrina e a disciplina. Ou seja, o objetivo do concílio é dar uma nova liga à igreja. Tanto é que o antigo Papa, o que renunciou antes desse, o Bento XVI, ele queria convocar a igreja para um concílio. Ele queria mudar algumas leis da igreja, só que ele não convocou e acabou, né, se perdendo. Mas uma ideia dele era convocar a igreja, dar um novo paradigma a cristandade moderna, né? Algumas mudanças determinadas no Concílio de Trento. Primeiro, proibição de vendas de cargos no alto clero. Você não podia mais comprar um cargo dentro da igreja. Proibição da venda de indulgência. A validade dos 7 sacramentos, né, da Eucaristia. Para você ser um religioso, você tem que, por obrigação, aprender dentro dos seminários. Eles vão reafirmar o celibato, uma das maiores mudanças entre o protestantismo e a Igreja Católica é que os protestantes podem casar e ter filhos. O padre não pode. Quem é da Igreja Católica não pode. Reafirmou o celibato. Eles vão reativar, né, o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, onde eles vão perseguir e vão queimar na fogueira todos aqueles que não fossem cristãos católicos. E eles vão criar um índice de livros proibidos dos católicos ler, que é o Index, né? Que relação de livros são esses? A gente tem livros de Montesquieu, de Rousseau, Leonardo da Vinci, de Galileu, de Darwin. Ainda hoje, esse Index ele está ativo. A última checagem que eu fiz dele foi em 2017. Ele tinha aproximadamente 1.500 livros que hoje, quem é católico, é proibido de ler.
Se você ler, você vai queimar para sempre no fogo do inferno, porque a igreja proibiu você de ler. O Dante Alighieri é proibido também. O William Shakespeare é proibido, algumas obras dele. Aqui no Brasil a gente tem Paulo Coelho, que é proibido, os livros de Paulo Coelho, pela Igreja Católica. Então, assim, essa relação de livros ainda hoje ela está sendo atualizada, né? Está bem ativa. São os livros proibidos, são livros, de acordo com ele, com inspiração não divina. As principais consequências da reforma protestante ou da contra-reforma. O livre acesso às escrituras, né, vai facilitar a alfabetização de considerável massa popular. A população vai se alfabetizar para poder ler a Bíblia. Vão ser criadas as escolas religiosas. Aí aqui, né, no nosso caso aqui em Recife, a gente tem o São Luís Marista, a gente tem o Agnes, o próprio Liceu, não é? São colégios que têm origem religiosa, e outros tantos colégios que a gente tem de origem religiosa, que a ideia deles era alfabetizar as pessoas para as pessoas aprenderem a ler a Bíblia e a interpretar a Bíblia. Na ciência, a influência foi um pouco desastrosa, porque do lado protestante, a ideia da fé que impediu o progresso cultural, e do lado católico, a Inquisição suspeitava de tudo e de todos que abalassem seus dogmas. Tanto é que ela vai criar o Index, né? Os livros que são proibidos pela igreja. Vai ter também algo bem interessante, que é a Noite de São Bartolomeu, que foi quando os católicos na França saíram para perseguir e matar os cristãos protestantes, no dia 31 de agosto de 1654, a Noite de São Bartolomeu, 31 de agosto, e a Guerra dos 30 Anos, que foi uma guerra entre católicos e evangélicos pelo controle da Alemanha, né, norte da Alemanha, ali a região do Rio Reno. Então, foi consequência também da Contra-Reforma. Os católicos também vão criar a Companhia de Jesus, lideradas por Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus é chamada de Soldados de Cristo. O objetivo deles era catequizar, principalmente as pessoas do Novo Mundo, são os jesuítas, né, os chamados padres jesuítas. Inclusive, o Papa hoje é um padre jesuíta na sua origem. Os jesuítas, eles tinham por missão catequizar, vir para o Novo Mundo e catequizar os índios. São eles que vão proibir a escravidão dos índios e vão autorizar a escravidão negra, né? Tirar os negros lá da África e trazer eles para aqui. Outro ponto aqui da Contra-Reforma foi a desaceleração das transformações do renascimento cultural, que o Renascimento, basicamente, quem bancava o Renascimento era a igreja, os mecenas, boa parte, eram ligados à igreja. A ascensão da arte barroca, a evasão dos burgueses de alguns países gerando crise econômica, ou seja, os burgueses vão sair de nações extremamente católicas para ir para nações que sejam mais protestantes, para permanecer rico. Enfraquecimento do poder político da Igreja Católica, a igreja vai perder seu poder. E fortalecimento dos ideais burgueses, especialmente entre os seguidores do calvinismo. Então, essas são algumas consequências da Contra-Reforma. Até aqui, alguém está com algum tipo de dúvida? Quer fazer alguma pergunta? Professor, o que é ascensão? Ascensão é a subida. A ideia da igreja, a ideia do protestantismo, quando ele vai ascender, essa divisão entre católicos e protestantes vai aumentar o número de protestantes e vai diminuir o número de católicos. Então, a ascensão seria isso. Então, Ok, professor, obrigada. Vai haver, nesse período aí na Europa, uma divisão bem clara. Católicos e protestantes. Esses dois são cristãos, mas cada um com seu meio, cada um de uma maneira completamente diferente de enxergar a ideia do cristianismo. Ainda hoje a gente vê diferenças entre os rituais católicos evangélicos, que são os protestantes, do ritual católico tradicional, que é a igreja católica tradicional que as pessoas seguem. Então, esses são alguns ritos, né, que a gente tem. A gente vai ter o dia 31 de agosto. Para quem acredita na crendice popular, a noite de São Bartolomeu, né? Nesse dia dizem, quem acredita em crendice popular, que foi quando os católicos da França se reuniram para matar. Morreram quase 5.000 pessoas numa única noite lá em Paris.
E dizem que os evangélicos, o Calvino, Lutero e outros, dizem que eles estavam inspirados pelo capeta, enquanto que os católicos estavam dizendo que estavam expurgando os capetas do mundo. Então, a disputa entre católico e evangélico, que muita gente pensa, é de hoje, veio de agora, não. É instituição que já está, pelo menos, há 500 anos brigando por fiéis, né? Tanto a Igreja Católica quanto a Igreja Evangélica. Bora para a atividade agora, todo mundo caderno em mãos. Primeira questão. Vocês vão associar cada coluna com a sua correspondente. Qual seria a correspondente aí da Reforma Protestante? Alguém quer responder? Eu, professor. A reforma protestante seria movimento cristão iniciado no século 16. 16 na Alemanha, que protestava contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica. Todo mundo concorda? Sim. Alguém acha que está errado? Não. A resposta está correta. Então, a resposta D seria essa. Movimento cristão iniciado no século XVI na Alemanha que protestava contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica. O que seria a venda de indulgências? Alguém quer responder? Dominação da qual as pessoas treina pela qual as pessoas obtêm o perdão dos seus pecados mediante pagamento. Alguém discorda? Esse mesmo. Não. É esse mesmo, professor. Esse mesmo, né? Doutrina pela qual as pessoas obtinham o perdão do pecado mediante pagamento, que a gente viu na outra aula. Professor, essa atividade é para colocar no caderno e enviar ou não? Só para responder aqui em aula mesmo? Sim, colocar no caderno e enviar, mas ela vai estar no... O PowerPoint vai estar na atividade. De 11h30 eu vou liberar a atividade para vocês. Ok. O que seria a usura? Alguém? Usura é empréstimo muito utilizado pela burguesia, considerado pecado pela Igreja Católica. Alguém discorda? Essa eu não sei não, professor. Eu não escutei. Não. A usura é isso. É um empréstimo com juros muito utilizado pela burguesia, que era considerado pecado pela Igreja Católica. Então, isso era a usura. Eram os empréstimos. Lembra para vocês que eu falei que um dos motivos do Lutero ele ser contra a Igreja Católica é isso, que a Igreja emprestava e cobrava juros? Sim. Só que a Igreja, para ela, os juros, você estava alimentando a casa de Deus. Agora, os burgueses, quando emprestavam com juros, ele dizia que era pecado. A Igreja poderia emprestar com juros, mas os burgueses, os capitalistas, não poderiam. O que seria o anglicanismo? A B. Seria a doutrina instalada na Inglaterra, mas que se parecia muito com o catolicismo. Isso. Doutrina instalada na Inglaterra, mas que se parecia muito com a doutrina católica. Basicamente, o que diferencia uma da outra é que o líder da Igreja Católica é o Papa, o líder da Igreja Anglicana é o rei da Inglaterra, rei ou rainha, né, da Inglaterra. E quem era os hereges? Denominação dada a todos aqueles que defendem ideias contrárias à Igreja Católica. Isso, todo aquele que era contra a Igreja Católica era chamado de herege, né? Você vai queimar para sempre no fogo do inferno, seu herege. As pessoas que eram contrárias à Igreja Católica. Ainda hoje, não sei se vocês sabem ou pesquisaram sobre, mas o Lutero, o Calvino, Henrique VIII, John Wycliffe, John Hus e outros reformadores, até hoje a Igreja Católica não perdoa eles. Dizem que eles foram enviados pelo lado de baixo para poder desestabilizar o cristianismo. A Igreja Católica ainda não perdoou esses homens que romperam, né, com a Igreja. Romperam com os ideais cristãos, católicos. Aí agora vocês vão dizer se essas proposições são verdadeiras ou falsas.
Letra A prensa de Gutenberg. Foi uma invenção que possibilitou a divulgação e cópia mais rápida de livros, também possibilitou que a Bíblia fosse distribuída nas línguas locais. Isso é verdadeiro ou falso? Acho que é verdadeira. Acho que é verdadeiro. Se é prensa, acho que é verdadeiro. Acho que é verdadeiro. Exato. É verdadeiro, né? Graças à imprensa de Gutenberg, a Bíblia ela pôde ser... Gente, liga seu som. Eu estou fazendo zoadeirinho aqui também. Graças à invenção de Gutenberg, a Bíblia pôde ser traduzida e mais pessoas tiveram acesso a ela, né? B. Predestinação. Ideia segundo a qual o trabalho e a prosperidade alcançados na terra são sinais de bênção divina e salvação da alma. Verdadeiro ou falso? Falsa. Falso. 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 Por que é falso? Qual é o erro? Falso. Qual seria o erro? Porque predestinação é tipo, é que o nosso destino já está escrito no livro da vida. Ou seja, não tem esse negócio aí de prosperidade. Não importa A gente se já fala, tem um destino Deus já sabe que escrito. você vai ser quando Mas o morrer. Calvino, que é o autor da teoria da predestinação, ele não afirma que as pessoas prósperas são pessoas abençoadas por Deus? Calvino Sim. É verdadeiro. Verdadeiro. ele tem uma parte até, deixa eu vir aqui, Uma casca que de ele banana. fala, cadê? Calvino, anglicanismo, não. Ok, essa última parte aqui que ele fala, a riqueza material pode ser uma pista da salvação. Então, que Pelo ele era contrário, verdadeiro. nossa riqueza, sinal de bênção. Ou seja, se eu tenho condições financeiras aqui na Terra, quer dizer que Deus está me abençoando. Sinal da minha predestinação. Então é verdadeira. Casca de banana, caímos na pegadinha. A simonia. Venda de relíquias sagradas e cargos eclesiásticos que transformaram muitas práticas religiosas em comércio. Verdadeiro. Verdadeiro. Uma das causas da reforma protestante foi o que mais Ui, acertei. Lutero criticava muito essa venda das relíquias sagradas e dos cargos eclesiásticos. Para ele, a igreja não é local de comércio. Então é verdadeiro. Logo, as três A igreja abusava muito de ser verdadeiro. verdadeiras. Fosse na prova, a maioria errava a segunda, né? Que muita gente ia botar falso. Agora, se tiver prova quando voltar, não vai ser. Terceira questão. Como se chama o documento que foi escrito por Lutero que condenava a venda de indulgências, entre outras práticas, a doutrina católica? Era os hereges, puritano, 95 teses, supremacia ou celibato? 95 teses. Acho que as 95 teses. Isso. Porque no 95 Teses, Lutero proibia pregou e julgava. na igreja dele. Lutero pregou as 95 teses dele, condenando tudo que a Igreja Católica estava fazendo, que é o grande rompimento. Agora, professor, ele fez essa 95. Ele fez essa 95 teses em um dia. Não sei se necessariamente em um dia. Eu acredito que não. Eu acho que é um documento que ele já vinha pensando há um bom tempo, fazendo. Porque ele pregou na porta da igreja dele. Ele convidou o rei, o príncipe, os líderes da igreja, convidou todo mundo, disse que ia ter um grande sermão na igreja dele. Foi todo mundo. Quando a turma chegou lá, a porta da igreja estava fechada. Ele colou todas as teses dele e começou a ler em voz alta, mostrando todos os erros que a igreja estava cometendo. E depois deu para a população. E a população, lembra que eu falei para vocês que a população ficou feliz ao descobrir que eu não preciso mais pagar para ter a minha salvação. A minha salvação é pela minha fé.
E o Lutero basicamente vai falar isso, né, nas 95 teses dele. Quarta questão. Doutrina que ganhou adeptos em várias regiões da Europa, principalmente na Alemanha, na Suécia, na Dinamarca e na Noruega. Foi o calvinismo, anglicanismo, luteranismo, capitalismo ou a simonia? Acho que é o calvinismo. Será que foi o calvinismo? Anglicanismo. Acho que é o anglicanismo. Eu acho que é anglicanismo. Anglicanismo, eu acho. Porque o rei tem muita influência na Bretanha. Mas o anglicanismo ele se deu em que país? Na Inglaterra. Porque Foi Grã-Bretanha o não é calvinismo. composta pela Alemanha, não. Foi Eu acho que é o calvinismo ainda. O calvinismo ele vai se espalhar por onde? O Lutero ele era de que nação? Peraí. Eu me esqueci aqui, deu branco. Bugou. Deu branco. Deu branco. Lutero era da Alemanha. Então seria luteranismo? Luteranismo. Deu branco. Calvinismo é França e Suíça. Calvinismo, França e Suíça. França, Suíça, Bélgica e Países Baixos. É o calvinismo. Anglicanismo é na Grã-Bretanha, Inglaterra, Irlanda, Escócia e País de Gales. E luteranismo, Alemanha, Suécia, Dinamarca e Noruega. É porque não foi nessa aula e deu branco todo, professor. Foi, é porque foi na outra aula, né, que a gente falou de Lutero. Próxima questão. A doutrina que se eximiu, que se expandiu para os países onde o comércio era mais desenvolvido. A doutrina que fortaleceu o capitalismo. Foi o calvinismo? Foi o capitalismo? Foi o anglicanismo? Foi o luteranismo ou foi a usura? Foi o capitalismo, não foi o Calvinismo, professor. Calvinismo. Calvinismo. Calvinismo é a teoria, né, que vai... Aqui, ó. Desenvolveu o espírito de poupança, sobriedade, trabalho e investimento. Ele estimulou o capitalismo, Calvino. Calvino é o cara que vai estimular toda a ideia do capitalismo. Então, foi o Calvino. E sexta e última questão. Como se chama a assembleia em que foram determinadas as mudanças na doutrina católica durante a Contra-Reforma? Foi o Concílio de Trento, foi a Noite de São Bartolomeu, foi a Predestinação, foi o Anglicanismo ou foi a Simonia? Concílio de Trento. Concílio de Trento. Isso, o Concílio de Trento foi onde houve, né, todas as mudanças dentro da Igreja Católica. Alguém com alguma dúvida? Acho que não. Não. Eu tô não.